pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Hora da atualização das informações do Internacional, com coisas que eu considero muito importantes nessa manhã, nesse começo de semana, mais uma semana em que nós estamos confinados, estamos em isolamento. Aliás, eu vou falar sobre isso também, trazendo para o nosso lado, o lado do futebol. Vem comigo, todo mundo inscrito no canal, importante, inscreva-se, aproveita agora, tu que vê sempre e não está inscrito ainda, não tenha preguiça, inscreva-se. E joinha, dá joinha agora que fortalece muito o nosso canal também. Joinha, nunca esquece da joinha. E vem comigo agora que chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Primeiro assunto, eu vi uma matéria do pessoal da Resistência Colorada, lá no site deles, que é muito bom, aliás, sobre o D'Alessandro, o Sonda e o Inter. Todos sabem, todos lembram, o Sonda, seu primeiro grande investimento no Internacional, foi lá em 2008, quando o D'Alessandro veio para o Inter. Foi o Sonda que trouxe o D'Alessandro para o Internacional. Fernando Carvalho aproximou o Sonda do Inter, o Sonda milionário do ramo de supermercados, coloradaço, mas não tinha uma ligação próxima com o Inter. O Fernando Carvalho trouxe o Sonda com o Inter e o Sonda trouxe o D'Alessandro para o Internacional. Em contrato, era previsto que quando o D'Alessandro fosse vendido, havia uma soma que o Sonda ganharia. E se não fosse vendido, haveria um valor, que eu até não sei exatamente qual é, mas é alto, que o Sonda receberia. E é em euros. Isso está colocado em euros, nesse acordo do Inter com o Sonda. O D'Alessandro não vai ser vendido. O D'Alessandro ou encerra a carreira dele nesse final de ano, ou termina o contrato e ele vai para outro clube. Não vai ser vendido. O Inter não vai mais vender o D'Alessandro. Então vai ter um valor significativo. Significativo, provavelmente nesse final de ano, que o Internacional teria que pagar ao Sonda. O Sonda já deu uma entrevista dizendo que não vai cobrar agora, mas é um valor significativo e de milhões de reais que lá adiante vai ter que se pagar para o empresário. Não vai perdoar a dívida como fez no começo de 2019 com os 25 milhões que ele não cobrou do Internacional. Não vai fazer isso de novo, mas é um valor significativo. Pode botar na conta do clube esse valor, porque em algum momento nós vamos ter que pagar. Vocês viram ontem a entrevista do ministro da Saúde, do Mandetta, no Fantástico? Ele não está prevendo nenhuma possibilidade de retorno à normalidade no país. Segundo ele, o pico da ascensão da transmissão do coronavírus no Brasil vai acontecer em maio ou em junho. Então, gente, claro, eu vou falar aqui de futebol, as coisas mais importantes como a saúde e a economia, eu nem vou tocar nesse assunto, mas eu vou trazer para o futebol. Nós estamos falando, gente, se for isso mesmo, de quem sabe, na melhor das hipóteses, em julho, a galera voltar para uma pré-temporada para voltar a futebol, sei lá, em agosto, segunda quinzena de agosto, aí já era, velho. Aí já era. Aí já era Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, acho que já era Libertadores da América, e vai saber quando que liberariam para aglomeração de pessoas. Aí realmente eu estou prevendo o pior, se for isso. Se for isso, a gente sabe que existe uma outra vertente no país que não pensa como ministro. Então vamos ver, vamos esperar o que vai acontecer, mas as perspectivas não são nada boas. Inclusive, uma ideia foi levada à Federação dos Atletas e a Federação dos Atletas do país estaria de acordo a diminuir o prazo mínimo entre uma partida e outra, determinada na Regulamentação Nacional de Futebol, de 66 horas para 48 horas. Ou seja, até agora, a ideia sempre foi a seguinte: uma partida entre outra tem que ter, no mínimo, do mesmo time, no mínimo 66 horas de diferença. Então cairia para 48 horas. 48 horas é 2 dias. Você jogaria futebol uma vez a cada 2 dias, se isso for aprovado. O Inter é contra isso. O Inter é contra isso, não só pela preservação e recuperação física dos atletas, que é impossível de 2 em 2 dias, mas pela logística. Começar a marcar jogo a cada 2 dias na volta, os caras enlouquecer, vamos fazer o campeonato 38 rodadas, jogar uma vez a cada 2 dias, tu tá louco, cara. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Tomara que não levem essa ideia adiante. Eu quero também falar com vocês, nos últimos dias, ontem, alguém, por que tu tá falando do Escoco, Baldaço? Tu tá querendo clique. Gente, eu faço justamente o contrário. Claro que eu quero clique, eu preciso de visualizações no meu canal, mas eu quando falo de coisas dessas, eu vou repetir para vocês. Nos últimos anos, eu me preocupo mais em negar notícias falsas em relação ao Inter do que dar notícias. Porque as notícias falsas criam um corpo gigante.
Aí ontem levantaram a hipótese, foi um jornalista inclusive, que o Escoco interessaria ao Inter. Eu fiz um vídeo sobre isso. Esses tempos foi o Cavani. Aí anteontem me perguntaram do Yaya Touré, que estaria sendo oferecido ao Internacional. Gente, não viajem na maionese, não levem adiante, não repassem grupos de WhatsApp, porque isso não vai acontecer. Não criem expectativas, que é só para se frustrar. Não tem nenhuma possibilidade dessas coisas acontecerem. O Internacional tem no seu radar um ou outro jogador, um Sérvio Campaz aí, que já não vai rolar provavelmente também por conta de todo o prejuízo que se tem neste momento. Não criem expectativas em relação a essas possibilidades que são colocadas aí. Não vai acontecer. É importante vocês saberem disso. Um grande abraço e até mais.